No colégio militar, as histórias de assombrações eram contadas em voz baixa, como quem teme despertar algo que escuta através das paredes, os corredores. Antigos guardavam mais do que o eco das botas dos cadetes. Havia sussurros que persistiam no ar, um murmúrio quase imperceptível que se confundia com o som do vento. Entre todas as lendas, uma se destacava pelo terror que provocava: a do Levita, um espectro que surgia nas madrugadas para tomar o lugar dos sentinelas no terceiro turno de guarda. Aqueles que cederam ao chamado nunca mais foram os mesmos. O posto mais temido era conhecido como o dos canhões, assim nomeado, pelas duas peças de artilharia antigas, enferrujadas pelo tempo que vigiavam. O topo de uma escadaria íngreme de pedra, semelhante às ruínas de Teotihuacan. Durante o dia era apenas um ponto estratégico, mas à noite o local parecia respirar uma atmosfera própria, pesada e sufocante. Diziam que entre 1 e 3 da manhã, sempre no terceiro relevo, uma presença invisível se aproximava por trás do sentinela, sussurrando em seu ouvido. Cheguei para o relevo. Muitos cadetes, e tomados pelo sono e pelo medo, obedeciam ao chamado sem olhar para trás, abandonando o posto em transe apenas para serem encontrados depois, em estado de choque ou completamente desorientados. Alguns desapareceram, sem deixar vestígios. Certa noite, um sargento veterano conhecido por sua disciplina rígida foi escalado para o posto dos canhões como punição por desobedecer um protocolo. O castigo era passar a noite inteira patrulhando o corredor superior do refeitório, um lugar evitado por todos após o cair da noite. O sargento sabia das histórias, mas as considerava apenas superstições de recrutas impressionáveis, determinado a cumprir sua tarefa sem ceder. Ao medo, caminhava pelo corredor estreito, iluminado apenas por lâmpadas amareladas e espaçadas, cujas sombras oscilavam nas paredes como vultos dançantes. O silêncio absoluto era quebrado apenas pelo som das solas de suas botas contra o chão de pedra. O relógio marcava 1 da madrugada quando ele ouviu passos. O som ecoava de algum ponto à frente, lento e arrastado. O sargento parou, mantendo a mão firme no fuzil, e chamou, em voz alta, conforme o protocolo exigia: alto, quem vive? A única resposta foi o eco de sua própria voz devolvida pelas paredes frias. Os passos cessaram. Por um momento, o silêncio pareceu ganhar peso, como se o ar ao seu redor se tornasse denso. Então algo se moveu na penumbra à sua direita. O sargento girou rapidamente a lanterna, iluminando o corredor. A luz tremeluzente revelou a silhueta de um cadete de pé junto à parede, imóvel, como uma estátua. "Mas quem é você?" perguntou o sargento, avançando cautelosamente. O jovem não respondeu. Trajava um uniforme, diferente do atual. Um levita, o traje de gala que há décadas havia sido aposentado. O casaco, longo e escuro, estava impecavelmente alinhado ao corpo. A faixa de couro preto cintilava à luz da lanterna, mas seu rosto permanecia oculto na sombra. O sargento engoliu em seco. Ninguém usava aquele uniforme fora de cerimônias especiais, e não havia razão para que alguém estivesse ali. Aquela hora, contra todos os instintos que lhe gritavam para fugir, ele deu mais um passo à frente. O cadete ergueu lentamente a cabeça e a luz revelou seus olhos, 2 órbitas vazias que brilhavam como carvões em brasa. O sargento deu um passo atrás, mas antes que pudesse reagir, o cadete deslizou para dentro do refeitório, com um movimento tão fluido que parecia não tocar o chão. O som dos passos voltou a ecoar agora, mais rápidos, reverberando entre as mesas vazias. "Alto! Quem vive?" gritou o sargento, tentando ignorar o arrepio que subia por sua espinha. Nenhuma resposta. Ele correu até a porta do refeitório e apontou a lanterna. Para o interior, as mesas e cadeiras estavam dispostas em perfeita ordem, mas o ar parecia mais frio, como se a temperatura tivesse caído abruptamente. O sargento avançou com cautela, os olhos varrendo o ambiente em busca de qualquer sinal de movimento. O som de passos cessou, substituído por um silêncio opressor. O coração do sargento martelava no peito. A cada passo, o chão de ladrilhos
Brancos refletia o feixe trêmulo da lanterna, criando sombras, distorcidas que pareciam se mover por conta própria. Então, uma risada grave e gutural ecoou, pelas paredes reverberando, pelo salão vazio. O sargento girou sobre os calcanhares, levantando o fuzil instintivamente. A lanterna captou um movimento à esquerda. O cadete do levita estava parado a poucos metros de distância. A luz revelou a pele pálida como pergaminho, as feições angulosas e sem vida, e os olhos incandescentes que pareciam perfurar a alma de quem os encarasse. O sargento tentou se mover, mas seus músculos estavam rígidos, como se o próprio ar ao seu redor tivesse se tornado sólido. O levita avançou, sem fazer som, aproximando-se a passos lentos e precisos. Quando parou diante do sargento, estendeu a mão esquerda, ossuda e pálida, cujos dedos terminavam em unhas longas e afiladas, como garras à temperatura. Despencou e o ar exalado pelo sargento transformou-se em névoa. Ele tentou recuar, mas as pernas não obedeciam. Então a criatura falou, a voz tão profunda e cavernosa que parecia emanar das entranhas da terra. Já te tenho. O sargento sentiu os dedos gelados da criatura se fecharem em torno de seu braço com uma força sobre-humana. A dor foi lancinante, como se garras de ferro penetrassem em sua carne. Ele tentou gritar, mas o som ficou preso em sua garganta. O mundo girou em um turbilhão de escuridão, e a última coisa que viu foram aqueles olhos amarelos queimando como tochas. No abismo, quando despertou, estava na enfermaria, deitado em uma maca com o braço esquerdo enfaixado. O comandante de guarda estava ao seu lado, o olhar carregado de preocupação. Encontramos você caído no refeitório, sem respirar e com os olhos abertos, disse o comandante. Sua pele estava tão pálida que podíamos ver suas veias, e seus lábios estavam roxos, como se tivesse morrido congelado. O sargento tentou se sentar, mas a dor no braço o fez gemer. Sob as ataduras, sentia uma ardência pulsante. Quando os enfermeiros trocaram os curativos, ele viu as 3 marcas, 3 cortes profundos e paralelos, como se feitos por garras afiadas, a lembrança da criatura. Fez seu estômago se revirar. Após aquele incidente, o posto de guarda foi desativado permanentemente. Nenhum outro cadete foi autorizado a patrulhar sozinho o corredor do refeitório ou a área dos canhões. No entanto, os relatos não cessaram. No silêncio das madrugadas ainda se ouvem passos que ecoam pelos corredores vazios, acompanhados por um sussurro gelado que desliza junto ao ouvido. Dos desavisados, cheguei para o relevo. Aqueles que escutam o chamado sabem que o levita continua à espreita, esperando o próximo a ceder ao medo